anarquismo vem do grego anarcos, que significa sem governo. Esse pensamento surgiu como uma crítica ao poder centralizado e à autoridade do Estado. Ela ganhou força durante o século XIX, especialmente durante a Segunda Revolução Industrial, que foi um período marcado por grandes desigualdades sociais. O anarquismo começou a se desenvolver a partir das ideias do político e filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, que viveu entre 1809 e 1865. Ele foi um membro do parlamento francês por um tempo e veio de uma família de pequenos burgueses. Proudhon criticava fortemente a presença de um Estado nas organizações políticas e também a propriedade privada, defendendo uma sociedade mais justa, livre e autônoma. Outro grande pensador do anarquismo foi o teórico russo Mikhail Bakhtin, que viveu entre 1814 e 1876. Bakhtin teve contato com as ideias de Proudhon e também com o socialismo científico de Marx e Engels. No entanto, ele discordava dos teóricos comunistas, principalmente sobre o papel de estados nas revoluções populares. Bakhtin levou as ideias de Proudhon a um grau ainda mais radical, defendendo uma revolução baseada na liberdade total e na autonomia coletiva. O pensamento anarquista surgiu com os ideais do político e filósofo francês Pierre-Joseph Proudhon, membro do parlamento francês durante certo tempo e oriundo de uma família de pequenos burgueses. Segundo o francês, a propriedade privada, símbolo maior do capitalismo, era o maior motivo da desgraça humana, e o Estado era apenas um aparato repressor criado para controlar a vida das pessoas e mantê-las presas à lógica capitalista. Outro grande pensador do anarquismo foi o teórico político russo Mikhail Bakunin. Bakunin reconheceu os ideais de Proudhon e o socialismo científico de Marx e Engels. Ele divergiu dos teóricos comunistas, em especial na questão da presença do Estado nas revoluções populares, e também elevou a um grau mais radical as ideias do francês Proudhon. Para Bakunin, era necessária uma revolução sangrenta, a partir de ações terroristas que derrubassem de vez o Estado e implementassem um sistema político democrático direto, baseado na autogestão e sem figuras de liderança política. O anarquismo surge como uma resposta ao capitalismo, que criava um sistema extremamente desigual na Europa, ocasionando a possibilidade de acúmulo de bens por uma pequena parcela da população e a miséria para a maioria. Assim como o socialismo, o anarquismo surge a partir da observação da desigualdade e da percepção das camadas economicamente excluídas do capital, ou seja, os pobres. Uma das mais radicais ideologias de esquerda, o anarquismo, visa principalmente o fim de todo e qualquer tipo de dominação. Críticos ferrenhos do capitalismo e do próprio Estado, os anarquistas têm como horizonte uma sociedade baseada na autogestão e na cooperação entre seus integrantes. Para alcançá-la, porém, teóricos do movimento discordam e concordam entre si, criando diferentes vertentes dentro da ideologia revolucionária. Entre os mais importantes e notórios pensadores do anarquismo nós temos Pierre-Joseph Proudhon foi economista e teórico político que carregava uma descrença na revolução violenta, acreditando a desobediência civil como um método correto. Como um dos fundamentadores dos termos básicos do anarquismo, mutualismo, cooperativas de crédito e federalismo, ele foi um dos primeiros a se autodeclarar anarquista, sendo chamado de socialista utópico por Marx, de quem foi próximo. Mikhail Bakunin, coletivismo. Um dos maiores nomes do anarquismo, o revolucionário russo tinha como princípio norteador a noção da liberdade, onde os militantes de esquerda deveriam lutar sem cair na armadilha de se tornarem os próximos tiranos. Assim, teve uma forte desavença com Marx, seu amigo pessoal, criticando o autoritarismo da proposta socialista. Lev Tolstói, anarquismo cristão. Entrando para a história como um dos maiores escritores da Rússia e do mundo, Tolstói foi também um teórico do anarquismo. Partindo de uma teologia política, ele acreditava que a corrente, como realidade social sem desigualdades e baseada na humanização das relações, era um elemento básico para a leitura dos evangelhos. Liberdade e autonomia. O anarquismo coloca a liberdade individual no centro de tudo. Cada pessoa deve ser livre para decidir sua vida, expressar suas ideias e escolher como participar da sociedade, com a liberdade anarquista sendo coletiva e solidária. Ela parte da ideia de que ninguém pode realmente ser livre se todos vivem sob opressão. Por isso, os anarquistas lutam contra todas as formas de dominação. A dominação política, exercida pelo Estado, a dominação econômica, feita pelos patrões e grandes proprietários, e a dominação social e cultural.
que oprime mulheres, minorias e povos marginalizados. Essa liberdade é uma busca por uma convivência onde a obediência é substituída pela cooperação voluntária. Apoio mútuo e solidariedade. Os anarquistas se inspiravam em pensadores como Piotr Kropotkin, que acreditavam que o apoio mútuo e não a competição é o que realmente faz as comunidades prosperarem, e que a solidariedade seria a base das relações humanas. Esse mesmo pensador defendia que, ao contrário do que dizia o darwinismo social, que exaltava a sobrevivência do mais forte, a verdadeira força da humanidade está na cooperação. Autogestão e democracia direta. O anarquismo tem como princípio básico a autogestão democrática da política. Ou seja, no sistema anarquista não existe governo, Estado, não existem lideranças e instituições econômicas. A lei é criada e exercida pela participação de toda a população, que em vez de líderes e chefes decidindo por todos, as decisões são tomadas por meio da democracia direta, onde cada indivíduo participa ativamente das escolhas do grupo. Igualdade e justiça social. Os anarquistas rejeitam a ideia de que algumas pessoas devem ter mais poder, riqueza ou direitos que outros. Eles lutam contra as desigualdades criadas pelo capitalismo, pela propriedade privada dos meios de produção e pela exploração do trabalho, propondo que esses meios, como fábricas, terras e recursos, pertençam a todos e sejam administrados coletivamente. Ainda no século XIX, fundação enquanto ideologia organizada. Em 1840, Pró de República, que é la propriedade, considerando por muitos como o marco fundador do anarquismo moderno. Décadas de 1860 a 1870, Mikhail Bakunin entra em cena com forte ativismo revolucionário. O tema da confrontação entre marxismo e anarquismo aparece no International Workingmen's Association, primeira internacional. Em 1871, a Comuna de Paris é um momento importante de referência para anarquistas, embora não exclusivamente anarquista. Fim do século XIX, surgiu o anarcosindicalismo, sindicatos, greves e gerais, como táticas importantes. Em 1883, em Paris, a demonstração de 9 de março libera por anarquistas como uso da bandeira negra. Início do século XX. Expansão global, repressão e organização internacional. Em 1904, Secret Protocol for the International War on Anarchism, acordo internacional para perseguir e deportar anarquistas. No início do século XX, o anarquismo se espalha por várias partes do mundo, Europa, América Latina e etc.